Vamos aguardar um instante, mas se você puder, vá abrindo sua Bíblia. Na primeira carta, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Júnior, se puder baixar um pouquinho o retorno, está dando uma volta, por gentileza. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Nós iremos ler dos versículos 8 até o 10. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de 8 a 10. Primeira Pedro, capítulo 2, vamos fazer só uma ponte aí no versículo 8 e vamos seguir ao versículo 10, a leitura da palavra. 1 Pedro 2, versículo 8 diz assim: E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, diferentemente, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Se você puder, ore ao Senhor e diga assim: Senhor, fala comigo, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei, Senhor. Peça a Deus que mantenha o seu coração atraído a Cristo e a Sua palavra nesse momento. Que toda distração seja repreendida em nome de Jesus. Que Ele tome cativo os nossos pensamentos e as nossas afeições. Que o meditar do nosso coração, dos nossos lábios, sejam agradáveis na presença do Senhor. Senhor, essa é a Tua palavra e nós somos o Teu povo. Nós desejamos profundamente ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus e para a Sua glória. Amém e amém. Por que Deus lhe salvou e no dia da sua conversão Ele já não lhe arrebatou às alturas, levando-o para viver eternamente com Ele naquele exato momento? Porque o episódio da salvação não é o ponto final da nossa caminhada, e sim o ponto de partida. Já parou para pensar que seria um tanto quanto mais fácil, até da nossa parte em relação ao Senhor, daríamos menos trabalho para Ele, se no ato da conversão Ele tirasse de nós o fôlego e nos levasse para junto de si, então reinaríamos já definitivamente com Ele, sem pecado, sem nenhum dano ou transgressão à sua lei. A vida cristã se iniciaria imediatamente no céu. Eu acho que seria uma maravilha, não? Mas o Senhor não faz isso. Na verdade, via em regra, Ele não costuma fazer. Quem sabe Ele faça com você nessa noite. Mas não é o comum. Fato é que quando nós experimentamos o chamado para a salvação, o Senhor nos mantém numa relação chamada de relação com esse mundo. E o Senhor nos dá delegações e mandatos, responsabilidades, imperativos, que cabe a nós, agora, como nascidos de novo, abraçá-los. E de alguma maneira já antecipar algo daquele novo mundo para esse mundo aqui. Nós trocamos de roupa e nos revestimos, despojando-nos do velho homem, vestindo-nos do novo homem que se faz e refaz em Cristo Jesus, para aqui agora já sinalizarmos a realidade da eternidade. Mas Ele não nos leva de imediato. Isso significa dizer que nós temos alguma coisa para fazer ainda aqui. Há uma missão que nos cabe, há um dever que nos foi entregue, outorgado, e nós não temos como transferi-lo para outros. Essa talvez seja uma das razões pelas quais o Senhor Deus nos mantém nas nossas funcionalidades, nas relações comuns. Ele mantém você no seu ambiente de trabalho, no seu convívio familiar, morando no mesmo apartamento, na mesma casa, na mesma rua, só que agora devendo viver com a finalidade de vida e com um propósito de vida muito mais alto, sobranceiro, diferente,
Que propósito é esse? O texto que nós lemos vai traçar um contraste entre aqueles que não creem. Se você voltar um pouquinho a sua página, a partir do versículo de número 7, diz assim: para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Que preciosidade? Aquela pedra angular, Cristo Jesus, que foi rejeitado para os que creem, ele é uma pedra eleita e preciosa. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então você percebe que Pedro está traçando um paralelo, um tipo de antagonismo entre os que creem e experimentam a nova vida e já provam aqui e agora de uma esperança renovada, que experimentam da alegria indizível e cheia de glória, já aqui, pelo menos vestígios desta alegria, com aqueles que rejeitam. E eles rejeitam, segundo Pedro, porque não creem. A gente volta aqui àquele ponto central, que inclusive nessa manhã trabalhamos. É o ponto central e cardeal da experiência cristã, a fé. Ele está dizendo que não há como experimentar a nova vida e ser ressignificado na nova identidade e ter um novo senso de missão, se não for primariamente por uma relação de fé com Deus. Lembro para você que não estava talvez aqui, que Teodoro Beza, quando ele define fé, ele diz que fé não é apenas uma credulidade num fato ou numa verdade. Não tem a ver com um assentimento intelectual, cognitivo, acerca de Deus, da sua verdade, dizendo assim: eu acredito, eu sei da existência. Mas ele diz que fé, no sentido bíblico, tem a ver com aquele subproduto da ação do Espírito Santo, como um dom divino que é aplicado no nosso coração e nos leva a confiar em Cristo como alguém que está o abraçando na sua própria alma. E agora, Deus deixa de ser apenas Deus, alguém crido, para ser o meu Deus, alguém com quem me relaciono. A doutrina e a verdade de Deus deixa de ser apenas um argumento dentre outros e passa a ser a verdade que rege a minha vida. E o que é que muda entre essa fé e aquela fé? É exatamente que uma é uma crença que pode ser até uma crença popular, vaga, uma crendice, até mesmo um fideísmo que crê em absurdos. A outra, por sua vez, é a firme convicção produzida pelo Espírito de Deus no coração do eleito, dizendo assim: olhe para Cristo, Ele é o mais belo dentre todos os belos, o mais formoso dentre os milhares, olhe para Ele. Nós começamos a vê-lo, não sem beleza ou formosura, mas como alguém atraente aos nossos olhos, que encanta a nossa alma, com quem nós desejamos viver todos os dias da nossa vida. É essa fé que nos leva a abraçar Deus como um ser pessoal, com quem nos relacionamos e não como uma coisa ou um conjunto de crenças. E a partir desse momento, passamos a desenvolver uma relação de amor com Ele. Amor eterno, inclusive, porque Ele nos atraiu e Ele nos amou com esse amor eterno. É esse tipo de fé que Pedro está dizendo que nós recebemos. Nós, os que fomos pelo Senhor gerados para uma viva esperança. Nós que recebemos a palavra da verdade. Nós que esperamos por aquele tão glorioso dia, enquanto aqui peregrinamos como forasteiros e errantes em terra estranha. Nós que aqui estamos sofrendo as dores e a hostilidade desse mundo que se levanta contra o ungido de Deus e o seu povo. Nós que aqui estamos, recebemos uma fé. E é por causa dessa fé que aquela pedra angular eleita é para nós preciosa. Porque se não fosse por essa fé, nós também não estaríamos aqui. Se não tivéssemos sido possuídos por essa graça e transformados em nosso íntimo por ela, nós também estaríamos aqui rejeitando essa pedra angular, como fizeram os demais. O que nos torna, entre muitas aspas, distintos dos outros, é aquilo que por fé Deus gerou em nosso coração. E Ele vai dizer que essa relação com Ele muda pelo menos duas coisas na nossa vida: a nossa identidade e a nossa funcionalidade, a nossa vocação.
O nosso senso de propósito, de vida, é alterado a partir do momento em que nós nos apropriamos da graça da salvação e da bendita esperança, como diz Pedro, por meio da fé. Se você então é alguém que abraçou a Cristo por meio da fé, essas duas coisas precisam mudar e acontecer na sua vida. Você não pode ser o mesmo e você não pode ter a mesma forma de vida. Você não pode mais viver da mesma maneira, nem atender aos propósitos e caprichos do seu próprio coração. Há uma nova identidade e há uma missão que lhe é confiada e que me é confiada como resultado do abraçar de Cristo por meio da fé. Nesse sentido, nós podemos dizer que o chamado de Deus é ao mesmo tempo um chamado para a salvação e um chamado para a missão. E não tem como a gente separar essas coisas. Não há como alguém levantar aqui as mãos e dizer assim: pastor, eu sou alguém que tenho plena consciência da minha nova identidade em Cristo Jesus. Me compreendo como alguém transformado, eleito, regenerado, justificado, e todos aqueles termos teológicos que você conhece como um crente presbiteriano muito bem. Mas aí você pode dizer do outro lado: mas esse negócio de... Junho ainda está dando umas voltas aqui. Mas esse negócio de chamado e de missão, isso não é comigo não, pastor. Isso aí é para aqueles a quem Deus, de uma forma muito seletiva e peculiar, dota e diz assim: olha, esse negócio é com você. Outros poderiam dizer assim: não, meu negócio é com a missão, mas não necessariamente com essa vida cristã, coletiva, corporativa, chamada vida do povo de Deus. Isso não faz nenhum sentido, meu irmão. O que a Bíblia deixa claro para a gente é que o chamado de Deus é ao mesmo tempo o chamado para a salvação e um chamado para a missão. Veja, Pedro, logo no início da sua carta, se você puder voltar comigo os seus olhos para o versículo de número 1, capítulo 1, voltando lá atrás, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, da diáspora, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, o Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo para crentes que estavam vivendo agora a sua fé em risco, estava tendo a sua fé em risco. Era aquela coisa de dizer assim: uma vez que você segue a Jesus, você precisa carregar consigo a sua cruz e fazer isso talvez até a própria morte. Ser crente naquela época não era o mesmo que hoje. Àquela altura, ser um cristão implicava talvez em assinar a sua própria sentença de morte. Seguir a Jesus era entrar num desfile público de ojeriza, de xingamento, de vilipêndio, e você estava ali dentre os demais, dizendo assim: eu agora sou um com Ele. Pedro está escrevendo, está dizendo assim: existem crentes que estão agora espalhados pelo mundo por causa da fé em Cristo Jesus, e eles precisam ser encorajados, não a abandonarem a missão, mas para permanecendo na missão, a partir de uma firme convicção acerca de quem eles são. Quem nós somos, irmãos, e a certeza acerca de quem nós somos, muda a maneira como nós vivemos a nossa vida e como nós abraçamos a missão. A partir disso, Pedro começa a fazer uso de uma linguagem que não é nova. A linguagem que ele adota aqui é absolutamente igual àquela que o próprio Deus usa para Israel no Antigo Testamento. Se você quiser, você pode ler a sua Bíblia lá no capítulo 19 de Êxodo, você tem lá em Deuteronômio capítulo 7, Deus fazendo a mesma afirmação, categoricamente dizendo assim: vocês são o meu povo, eu os elegi, eu os chamei, os tornei minha propriedade, vou fazer de vocês um reino de sacerdotes, um povo separado para mim, a fim de que vocês sejam um povo para todos os povos. Quando Pedro reforça esse argumento divino que havia sido dado lá atrás a Israel, agora para a igreja, ele quebra toda e qualquer ideia de que nós temos um povo e um povo étnico, grupo de Israel, e um povo chamado igreja, como se fossem duas igrejas, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento.
Na verdade, o que você tem aqui é uma reafirmação de Pedro de que há um Deus, um chamado, um povo e uma missão. Pedro escreve e ele deixa muito claro para Israel que aquilo que eles, para o povo, para o novo Israel, para o povo chamado igreja, que a missão e a identidade daquele povo era em essência a mesma da identidade daquele povo étnico de Israel. Deixando muito claro que Deus tem uma igreja. É interessante em Atos capítulo 7, quando Estevão está pregando, e ele se refere a Israel, grupo étnico, ele diz que aquela era a congregação, a igreja do Deus vivo que peregrinava no deserto, reforçando aquela ideia de que Deus tem um povo, e de que Deus tem uma missão, única missão para um único povo. Eu sei que talvez você esteja me escutando dizendo, pastor, mas a discussão é muito mais complexa. A gente entrar em questões de dispensacionalismo. Eu não quero entrar nesse mérito, eu quero que você entenda que Deus tem um povo e uma missão. Não é uma nova missão para um novo povo, é a mesma missão para o mesmo povo. Essa é a ideia central. Quando nós estudamos missiologia, nós partimos da ideia de que Deus tem uma missão, de que Deus entra em missão no mundo para cumprir aquele que é um propósito primeiramente seu, de restaurar em Cristo todas as coisas para o louvor da sua glória, e para isso Ele chama e elege um povo, e Deus resolve se revelar para aquele povo, manifestar a sua glória para ele, e depois faz a partir desse povo uma revelação da sua glória para todos os povos. Ele faz isso lá atrás com Israel, depois Ele continua a fazer isso com o próprio Cristo, que encarna-se como o grande missionário de toda a história. Depois Deus continua a fazer isso através da igreja. Mas veja, é um povo e uma missão. Um único povo, uma única missão. Desde os primórdios até hoje, da mesma maneira. A linguagem que ele usa, veja comigo mais uma vez o versículo 9. Quando ele lança esse contraste, ele começa a definir a identidade desse novo Israel, dessa igreja. Ele diz assim: vós, porém, sois o quê? Raça eleita. A ideia aqui, a palavra para raça, tem a ver com gênus, geração, e está conectada com aquela nossa ideia também, de um grupo que tem um tipo de ancestral comum. Eles estão ligados por um cabeça. É interessante essa linguagem, porque na verdade o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, que Deus está fazendo uma nova criação. Não sei se você lembra o texto, diz que aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas passaram, tudo está se fazendo novo. Aí ele diz que nós somos nova criatura. A melhor tradução é que nós somos nova criação. Deus está criando um novo povo, a partir de vou chamar aqui de ancestral comum, que não é mais Adão, aquele antigo representante federal. Lembra que quando Adão é colocado na humanidade, ele é colocado como representante de toda a humanidade. Se ele obedece, ele vive e todos vivem. Se ele desobedece e peca, ele cai e todos caem com ele. É essa relação de uma única raça, um único povo, que está pendurado naquele representante federal, Adão. Quando Deus então nos envia Cristo Jesus, Ele resolve criar um novo povo, uma nova raça, a partir de um novo Adão. Em Romanos capítulo de número 5, o apóstolo Paulo vai criar essa conexão e vai dizer que por um Adão, pelo primeiro Adão, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Mas através do segundo Adão veio a justiça e com ele a vida sobre todo aquele que crê. Essa é a ideia. Deus está criando um novo povo dentre todos os povos, uma raça dentre todas as raças. A ideia não é em nada xenofóbica, pelo contrário, é um povo para todos os povos, como veremos adiante, mas é um povo que ele separa para si. Volta lá para Gênesis capítulo 12, lembra do texto de Abraão e do seu chamado. Às vezes a gente tem um entendimento de que àquela altura
não havia grupo étnico nenhum, povo nenhum, raça nenhuma, nação nenhuma, e Deus então começa o primeiro povo da terra. E aí nós estamos ligeiramente enganados, porque se você volta os seus olhos para o capítulo 10 de Gênesis, a famosa Tábua das Nações, você já tem ali dezenas de grupos de povos que estão representados, cada um pelos seus clãs, cada um pelas suas línguas. Mas no meio dessa gente toda, dessas raças todas, diz a palavra que de forma eletiva, soberana e graciosa, Deus chama em Abraão um povo para si. E faz de Abraão o pai de um povo, de uma raça e de uma nação que ele resolveu abençoar. Comece a entender a relação do que Deus fez na história. Deus elegeu um povo para si. Um povo dentre todos os povos, um povo para todos os povos. Esse foi o movimento histórico de Deus, e conosco não é diferente, a gente está aqui. Veja, nós não somos mais especiais, não tínhamos melhores virtudes do que os demais, o processo é o mesmo. Dentre todos os povos, Deus está chamando e formando uma nova humanidade em Cristo Jesus, uma nova criação a partir do novo representante, Jesus Cristo. E nós estamos aqui. Por quê? Por duas razões. A primeira delas, eu já falei no início desse sermão. Primeiro, porque nós cremos. Mas antes do crer, vem uma ação divina, porque nós fomos eleitos. O que é que ele diz? Raça eleita. Vamos lá, bom presbiteriano de como? Raça eleita. Antecedentemente à resposta de fé que esse povo deu para ser incorporado então nessa nova humanidade, está uma ação que se deu na economia da eternidade, exclusivamente pela parte de Deus. Deus elegeu uma raça para si, um povo para si. Eu sei que essa não é uma das doutrinas mais simples, mas o ponto central é por que Deus chamou Abrão e resolveu fazer de Abrão um embrião de um grupo, de um povo e de uma raça. Vocês dizem assim, Abrão era o mais crente da sua época. Será? A Bíblia diz que Abrão, ele vem de um contexto de idolatria. Vivia no caldeirão do mundo da sua época, Ur. Vivia talvez como um dentre os outros. Até que Deus, por eleição soberana e graciosa, colocou os olhos naquele homem e disse assim: eu vou fazer de você o pai de uma numerosa multidão. Com base em que méritos, em que condicionamentos? Humanamente falando, nenhum. Então somente por sua livre e soberana graça. Naquela época já haviam os heteus, os jebuseus e todos os eus da vida, mas Deus resolve fazer a partir de Abraão uma raça que ele chamaria de sua. O que isso tem a ver conosco hoje? Tem a ver, meus irmãos, que ser cristão é, antes de tudo, desfrutar do privilégio de ter sido pelo Deus eterno eleito para fazer parte de uma nova humanidade. E repito, que já se expressa aqui e agora, que já lança os seus raios e os seus sinais nesse velho mundo, mas que está caminhando e foi projetada para um outro mundo. E eu não estou falando de outro mundo no sentido geográfico, espacial, mas para uma nova realidade. Isso também é interessante porque desconfigura qualquer ideia de cristianismo singular, de espiritualidade cristã que se abstém de viver o convívio corporativo e comunal como povo. Sabe, existe crescentemente o movimento dos desigrejados. É uma pena que eles não estão aqui, porque eles são desigrejados. Então eu não sei como é que a gente prega para esse povo. Eles precisavam estar na igreja para que ouvissem a exortação da parte de Deus. Mas o ponto em questão é, Deus está chamando uma raça, um povo, um grupo.
Você percebe que sempre foi assim: um homem, uma família, uma nação. Nunca um indivíduo isoladamente dizendo assim: eu sou a igreja de Deus, eu sou o povo de Deus. Isso desconfigura a ideia do chamado, da eleição para sermos uma nova raça em Cristo Jesus. Deus nos chamou, e esse chamado, essa identidade nossa, tem a ver com o nosso pertencimento coletivo. É quando nós somos enxertados na videira, e nessa videira, colocado ao lado dos seus ramos, que nós temos esse senso de que pertencemos a um grupo, a uma família, a um povo, a uma raça chamada povo de Deus, e que nós não estamos sozinhos nesse mundo. A nossa peregrinação é muito bem acompanhada por Deus e por tantos outros a quem Ele chama. Isso nos dá um entendimento de igreja a partir da ideia da corporação dos santos, do coletivo de pecadores que foi pelo Senhor eleito e chamado para a salvação. Você faz parte de um povo. E qualquer tentativa sua e minha de viver essa experiência de fé, divorciando-nos deste povo, desse ajuntamento, dessa congregação, ela vai ser no mínimo danosa. E ela é desconfigurante para o propósito original de Deus. Deus nos chama para vivermos como um povo. Povo a quem Ele escolheu. Povo que é representado no novo Adão. Povo que faz parte da nova criação. Povo que se fez povo por meio da fé em Cristo Jesus. Aí ele continua, e o texto vai dizer assim: sacerdócio real. Lá em Deuteronômio e também em Êxodo 19, a ideia é um reino de sacerdotes. Essa mesma linguagem, ela é reavida lá em Apocalipse, quando fala de que Deus também está criando um povo sacerdotal. Para que você entenda o que está sendo dito aqui, é preciso que entendamos quais eram as funções bases e básicas dos sacerdotes. O que um sacerdote basicamente fazia? Duas coisas. O monge Lutero, ele vai dizer que o sacerdote ele tinha um compromisso, ele usa duas palavras bonitas. Ele diz que tem um compromisso doxológico e um compromisso parenético. O que ele queria dizer com isso? O objetivo do sacerdote era ministrar diante de Deus, e diante de Deus ministrar ao povo de Deus. Então o movimento sacerdotal era esse, era alguém que era colocado entre o povo e Deus entre Deus e o povo. Ele ministrava em nome do povo e como representante do povo diante da presença de Deus por meio dos sacrifícios, mas ele também era chamado para ministrar ao povo em nome de Deus. Então tinha essa via de mão dupla. O aspecto doxológico que Lutero vai dizer é que o sacerdote ele ministrava a Deus. Então ele entrava na presença de Deus, ele trazia os sacrifícios a Deus, ele oferecia aquilo como culto agradável a Deus. Mas tem um aspecto parenético, onde Lutero vai dizer que aquele homem tinha que voltar da presença de Deus, agora para ministrar ao povo de Deus, em nome de Deus. O sacerdote não apenas estava entre o povo e Deus, mas entre Deus e o povo. Nesse aspecto do sacerdócio é interessante também que você se recorde que haviam 3 grandes ofícios, ou classes do Antigo Testamento que recebiam aquele negócio que a gente chama de unção, que é o ato de oficiar agora legalmente diante de Deus. Ele era ungido, havia óleo, esse negócio da unção também ficou banalizado em nossos dias, mas os ofícios, profetas, sacerdotes e reis, recebiam a unção e eles agora estavam legalmente, divinamente autorizados para oficiar em nome de Deus diante do povo. Com o advento do Pentecostes, sobretudo em Atos 2, cumpriu-se aquela profecia de Joel 2. O que é que tem lá em Joel? Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Ora, quando Pedro prega aquele primeiro sermão no poder do Espírito, ele associa o evento de Pentecostes com o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2. O Espírito Santo está sendo agora derramado copiosamente sobre um povo.
não apenas sobre os apóstolos, nem sobre os sucessores imediatos dos apóstolos, mas toda aquela congregação, mais ou menos 120 pessoas que estavam no primeiro momento ali, receberam o dom do Espírito. Há aqueles que, em defesa desse texto, constroem as suas próprias teologias, mas o ponto central aqui é que Deus agora, de forma muito espalhada, democrática, está conferindo o seu Espírito, dando àquele povo a autorização legal de oficiarem diante dele como um povo sacerdotal, mas de também diante dele oficiarem diante de todo o povo, sendo um povo sacerdotal ou um reino de sacerdotes. Não apenas os líderes, os pastores, fazendo a linguagem mais contemporânea, os presbíteros, os missionários de carreira, ou aqueles que de alguma forma carregam consigo um ofício especial, mas todo crente em Jesus que recebe o Espírito Santo foi por Deus ungido para viver esse sacerdócio. É tanto que nós cremos numa parte do sacerdócio, mas na outra não. Nós não precisamos hoje, por exemplo, antes de você chegar aqui, não teve um altar manchado com sangue, nem um animal imolado como sacrifício em seu lugar. Não tem e nem terá nunca aqui um sacerdote se fazendo mediador entre você e Deus, para quem você confessa os seus pecados e ele representa diante de Deus. Não tem nesse lugar um espaço ou um átrio para o povo comum e um lugar especial, santo e santíssimo, para os sacerdotes e sumos sacerdotes. Por que não existe mais isso? Porque o véu do templo foi rasgado. O Espírito de Deus foi derramado sobre os nossos corações e agora nós podemos livremente acessar a sua presença sem a necessidade de nenhuma mediação humana. Nós estamos inseridos naquela ordem que a Bíblia chama de ordem de Melquisedeque, e no sumo sacerdote Jesus Cristo, todos nós fomos feitos sacerdotes. Podemos ministrar livremente diante de Deus. Você pode orar aqui, você pode orar na sua casa, você pode orar quando estiver dirigindo o seu carro, você pode ler a Bíblia, você pode examinar a Bíblia e aplicá-la ao seu coração pela ação do Espírito Santo, você pode cantar louvores a Deus, você pode ministrar ao Senhor, como sacerdote que você é. Mas há um segundo aspecto do sacerdócio, é ministrar ao outro, da parte de Deus, ministrar a outros. E talvez seja esse o aspecto do nosso sacerdócio que está muito mais em desuso. Vamos ser sinceros, mesmo olhando aqui à nossa volta e vendo uma centena de sacerdotes, no fundo, você não acha que a oração do pastor, o conselho do pastor, a palavra do pastor é mais poderosa? No fundo, não tem aquela coisa ainda paroquial, do sacerdote que está ali na frente, que a oração dele chega mais rápido, é 5G, 6G, a conexão com Deus é um pouco mais acelerada. A gente tem isso no nosso imaginário, algo do romanismo, muito impregnado dessa coisa do sacerdócio. E isso nos leva à falta do exercício do cuidado mútuo. Porque aí, eu não acho que Heber possa orar por mim e ter uma palavra de direcionamento que possa conduzir o meu coração como um pastor ou um líder da igreja teria. E aí, eu me privo da edificação mútua. É interessante, meus irmãos, como a Bíblia fala da nossa relação com Cristo, e Efésios é muito clássico sobre isso, vai dizer assim, olha, é em Cristo, nele, no amado, mas também fala da nossa relação uns com os outros. Admoestai-vos mutuamente, servi uns aos outros, amai-vos. E tudo isso envolve reciprocidade, ministrar ao outro, deixar-se ministrar pelo outro. A ideia de pastoreio mútuo parece que foi arrancada do nosso meio, porque de alguma maneira isso violenta aquele tipo de episcopado velado que nós, líderes, gostamos de manter. Nós queremos ter a cadeira do meio, nós queremos ter a última palavra, afinal de contas, se nós não tivermos essa voz última, por que precisaríamos de pastor na igreja? E aí é que nós nos enganamos. Lutero fez uma defesa clássica. Havia um movimento, os Quakers, alguma coisa assim, na sua época, em que eles
tentavam desconstruir os ofícios, dizendo o seguinte: ok, não precisamos de sacerdote, não precisamos de liderança nenhuma, então vamos viver uma igreja onde todo mundo é cacique. Ele fala: não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando de que nós temos vocações distintas, chamados diferentes, funções diferentes no corpo de Cristo, e isso envolve alguns para pastores e mestres, e tem essa função vocacional no corpo de Cristo. Entretanto, em essência, somos todos sacerdotes. Era esse o ponto de Lutero. Ele estava revidando contra aquele sistema de castas do romanismo, onde havia uma igreja privilegiada do clero e dos sacerdotes e a igreja do povo. Ele está falando: isso não existe da parte de Deus, todos recebemos livre acesso para entrar em sua presença, oficiar diante dele e oficiar em nome dele diante do povo. Agora, isso precisa ser um pouco mais extensivo, irmãos. Ainda que não estivesse atrelado diretamente à função do sacerdote, a palavra, porque no final das contas isso era um ofício profético. Mas compreenda Atos 2, dentro dos 3 ofícios. Eu vou disponibilizar um artigo que eu escrevi, onde eu falo exatamente sobre a doutrina reformada do sacerdócio universal e as implicações para o discipulado. E eu falo que em Atos 2, todo crente é feito rei, profeta e sacerdote. Aquela unção que é derramada ali, não apenas nos autoriza no aspecto sacerdotal da antiga dispensação, da aliança, não dispensação, mas nos leva à capacidade de agora testemunhar em nome de Deus. O que acontece lá em Atos? Termina aquele movimento do Espírito, eles saem para cumprir a ordem de Jesus em Atos 1:8, que foi: vão para Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra e preguem, sejam testemunhas de mim. Falem do meu nome. Como? Porque agora vocês foram feitos sacerdotes. Essa expansão do sacerdócio tornou aquele povo um povo testemunhal para todos os povos. Nesse sentido, irmãos, não apenas estamos autorizados a ministrar uns aos outros aqui dentro, mas estamos autorizados pelo Espírito Santo a cruzar essas portas e testemunhar de Cristo, da sua graça e da sua glória para o mundo inteiro, até que Ele venha. Nós já recebemos a autorização do Espírito para oficiarmos em seu nome. Veja, nós não precisamos ficar em Jerusalém, aguardando até que do alto sejamos revestidos de poder. Esse poder, que é o poder do Espírito, já nos foi dado no dia em que nós cremos em Cristo Jesus, e agora nós podemos ir e em seu nome oficiar ao coração de homens que ainda estão distantes da sua aliança. Mas também nós reinamos já com Cristo. Nós já desempenhamos esse papel de co-herdeiros com Ele do reino eterno aqui, como representantes de Cristo nesse mundo, reclamando o seu senhorio sobre cada área, cada aspecto e cada espectro da sua soberania. Nós reinamos com Cristo quando assumimos o nosso lugar de representantes de Cristo por onde quer que nós passamos. A ideia de sacerdócio aqui entenda-se como algo um pouco mais amplo. Você não está sendo chamado para imolar animais, para derramar sangue, para organizar o altar. Você está sendo chamado para oficiar diante de Deus e diante dos homens. Você pode fazer isso de diversas maneiras: orando, orar uns pelos outros, interceder é uma forma de praticar o sacerdócio. Pregar o evangelho, testemunhar das boas novas é uma maneira de oficiar diante dos homens em nome de Deus. Estar aqui como povo e louvando ao Senhor, sem a necessidade dos mediadores humanos, é uma forma de oficiar diante de Deus. Isso é ser sacerdócio, sacerdócio real, fazer parte de um reino de sacerdotes. Quero caminhar para o fim. Ele vai dizer que nós somos, ainda no versículo de número 9, ele vai dizer que nós somos uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. A mesma coisa que aconteceu com o Israel étnico. Vocês vão ser para mim um povo separado. Veja, tem um autor chamado Michael Gorin, que ele vai dizer que o povo de Deus, ele tinha um chamado de contração. É aquela coisa de dizer assim: olha, nós não nos misturamos, nós não somos como vocês são,
nós não temos os mesmos valores, nós não fazemos as mesmas coisas, nós não temos as mesmas leis. Então eles se contraíam, porque eles foram chamados para uma singularidade, uma separação, que também podemos chamar de santidade na Bíblia. Mas havia um segundo movimento, que era o movimento de atração. Aquele povo, e se você olhar para a própria geografia de Israel, você vai ver que ele foi colocado ali estrategicamente por Deus, para ser um grande imã para todos os povos, atraindo as nações. É interessante aquele texto onde a rainha de Sabá, tendo ouvido falar da sabedoria de Salomão, diz assim: rapaz, o que eles têm? O que esse rei e esse povo têm de diferente que nós não temos? Aí ela resolve ir ao reino. Chegando lá, ela fica surpresa. E ela tem uma realidade agora in loco, que era muito superior àquela que ela havia apenas ouvido falar. E aí Salomão tem a oportunidade de testemunhar acerca da grandeza de Deus para aquela mulher. É um fator atracional. Ao mesmo tempo em que o povo era singular e separado em relação a crenças, cultos, valores e afins, era um povo também separado para atrair os outros povos. É interessante que o aspecto de santidade na Bíblia, ele também não se parece muito com a nossa ideia de santidade. Porque a santidade para nós, ela está muito ligada àquela ideia de reclusão. O que é alguém santo? Qual é a nossa imagem, qual é a nossa ideia? É alguém que está no claustro da vida, que se tranca numa bolha e que agora não participa das famosas coisas do mundo. E por coisas do mundo, entenda as coisas desta terra, as coisas desta vida. Não estou falando do mundo agora como aquele sistema de valores que se opõe aos valores de Deus. Estou falando sobre essa condição terrenal. E aí, aquela pessoa, indivíduo que se considera nação santa, um povo santo, se compreende assim à medida que se exime, que se contrai, diz assim: olha, eu não mexo com isso, não mexo com aquilo. Você deve ser da época em que um crente não podia ir na praia, porque a praia era do demônio. Talvez alguns um pouco mais antigos foram da época em que mulher que fizesse a depilação das pernas ou das axilas estaria pecando. Afinal de contas, essa coisa estética e da beleza também é coisa do demônio. E nós criamos um sistema de santidade que não tem absolutamente nada a ver com a ideia de santidade bíblica. É importante que se diga que quando Deus está falando que Israel era um povo santo, não está dizendo que o povo agora vai viver no monastério, porque a própria ideia dos monastérios surge a partir disso, da reclusão. Vamos sair do mundo, vamos nos encontrar com Deus pelos atos de contemplação e de exclusão. Só que não foi isso que Deus fez com Israel, e não é essa santidade que o Senhor espera de nós como novo Israel nesse tempo. É uma singularidade no mundo. Lembra da oração sacerdotal de Jesus em João 17? Senhor, santifica-os na tua palavra. Mas aí depois diz assim: Senhor, eu peço que não os tire do mundo, mas que no mundo o Senhor os livre do mal, os faça um povo uno, um povo unido, um povo santo e em missão. Mas no mundo. Santidade sempre foi uma coisa muito preciosa, meus irmãos, para Deus e exigida do seu povo. É nessa mesma carta, no capítulo 2, que Pedro vai dizer assim: sejam santos. E ele está mais uma vez repetindo essa ordem lá de trás do Antigo Testamento, dizendo assim: sejam santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Santo no modo de pensar, santo no modo de proceder, santo no modo de viver, santo no modo de decidir, santo no modo de trabalhar, santo no modo de se conjugalizar, de viver a vida conjugal, santo na criação de filhos, santo no exercício do ministério, santo, singular, separado, distinto, mas ao mesmo tempo, essa distinção precisa ser um fator atracional. Que as pessoas olhem para nós e digam assim: qual é a razão da vossa esperança? Por que você não pensa como nós pensamos? Por que você não age como nós agimos? Por que você não abraça os mesmos valores que nós abraçamos? Isso é intrigante, mas não acontece. A nossa santidade, geralmente, ela tem aquele aspecto de contração e de ofensa, mas pouco de atração. Por mais que a verdade crie ojeriza,
Nós não podemos, meus irmãos, discordar que Jesus foi o homem mais santo desse mundo e que as pessoas, com exceção dos religiosos, gostavam de estar perto dele. Isso para mim é uma coisa muito esquisita. Porque eu não conheço pessoa mais santa do que Jesus. Na verdade, ele é o padrão para a nossa santidade. Mas aí, de repente, um pecador, publicano, roubador, defraudador, ladrão, diz assim: Jesus, eu queria te ver. Aí Jesus vê ele primeiro e diz assim: olha, desce daí que hoje eu quero ir para um jantar na tua casa. Veja, esse não é o padrão de santidade que geralmente nós abraçamos. Como é que a pessoa é tão santa e ao mesmo tempo tão atracional, tão inspiradora, sem ter que negociar a verdade, sem ter que colocar panos quentes, mas despertar esse senso de sede, de desejo por saber a razão da esperança do outro? Isso me parece fazer muito jus com a metáfora do sal. Porque veja, se você come muito sal, pai, o negócio fica triste. Você mata e morre. Você morre primeiro, aí se você der sal a outro, você mata. Mas se você é alguém que usa sal na medida, o máximo que vai gerar é sede no outro, tempero e sede. Se tivermos um estilo de vida temperada, com o sal da verdade, isso sim vai contrastar, mas vai gerar tempero, e vai provocar no outro sede por conhecer a razão da esperança que nós abraçamos. Dizendo assim: eu quero saber um pouco mais acerca desse Deus. Isso é santidade, ser singular e ser distinto, contraído do mal, mas gerar um fator de atração para a glória de Deus. Mas ele diz no final que nós somos um povo de propriedade exclusiva dele. Isso para mim é a parte que me deixa mais orgulhoso, me faz lembrar que eu tenho um dono e que eu fui adquirido por um altíssimo preço. Não foi por prata e nem por ouro, não foi por Bitcoin, não foi por Pix, foi por nenhuma moeda desta ou de outra época. O próprio Pedro vai dizer que nós somos comprados pelo altíssimo preço do sangue de Jesus Cristo. Somos propriedade de Deus, isso denota aquisição. Ele nos adquiriu, Ele nos comprou para si, para sermos exclusivamente o seu povo, povo zeloso e de boas obras, marcado pelo seu sangue, penhorado pelo Espírito. Isso aqui está conectado com a ideia de Efésios 1:11, quando o apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos elegeu, Ele nos redimiu, nos predestinou em amor para sermos santos, fez com que a salvação chegasse até nós pela obra de Jesus Cristo, mas finalmente Ele aplicou essa obra de redenção em nós, selando-nos com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da herança que temos nele até o dia final. Somos propriedade de Deus. Eu gosto da linguagem do profeta quando ele diz que Deus se enciuma de nós, Ele tem ciúme de nós, porque Ele tem a sua glória indizível, Ele não reparte com ninguém, Ele não divide a sua honra, também Ele não divide o seu povo. Nós somos povo peculiar, propriedade exclusiva de Deus, porque Ele nos comprou com alto preço. Se você está procurando se dignificar na vida, encontrar o seu valor, sua identidade, seu sentido, se você é crente em Jesus, meu irmão, isso deve lhe bastar. Saber que alguém pagou o altíssimo preço para lhe ter, deveria trazer ao seu coração aquele senso profundo de dignidade, de dizer assim: eu não preciso de mais nada. Sabe, a gente fica mendigando valores. Ah, pastor, meu patrão não me valoriza, minha esposa não valoriza, meu filho não me valoriza. E por mais que isso seja doído e não devesse acontecer, nós precisamos entender que a nossa dignidade está no fato de que Deus nos comprou com o sangue do seu Filho e nos fez propriedade inviolável sua. Ele nos tem em suas mãos. Isso me lembra, nós temos um dono. Mas vai além. É muito comum, você também já deve ter tido essa triste experiência,
de viver em igrejas, e graças a Deus não é o caso dessa, e eu não estou sendo jocoso, isso é uma verdade, graças a Deus por isso, é as famosas igrejas dos donos. Você já viveu essa realidade? A igreja do dono. A família X é dona de uma parte da igreja, família Y é dona de outra parte da igreja, fulano de tal é dono do pastor, outro fulano é dono do conselho. Hoje, conversando com um querido irmão, após o culto aqui pela manhã, conversávamos sobre isso, e ele falou, eu precisei sair de uma igreja, porque alguém se achava dono. Isso acontece com uma frequência absurda. Isso põe em xeque qualquer ideia de que a igreja tenha mais de um dono do que Jesus Cristo. A igreja só tem um dono. Ela só é propriedade de um Senhor. E esse não é o pastor, não é o conselho, não é uma família, nem de posses, nem de poucas posses. A igreja tem um único dono e é propriedade tão somente daquele que a comprou. Se você morreu pela igreja, derramou o seu sangue pela igreja, então você pode dizer assim, opa, um pedaço é meu. Mas se você não fez isso, meu amigo, você não tem como arrogar isso para você nunca. A igreja pertence a Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o cabeça do corpo. E Pedro está dizendo assim, nós somos dele, propriedade sua. Mas para quê? Qual é a finalidade de tudo isso? Qual é a razão de você sair daqui hoje dizendo assim, que coisa maravilhosa, veja, eu fui eleito para fazer parte de uma nova criação, de uma nova raça, na pessoa do representante chamado Jesus Cristo, o melhor de todos. Eu estou aqui porque eu fui ungido pelo Espírito, para me tornar membro de um reino sacerdotal, onde eu tenho livre acesso à presença de Deus, para oficiar diante dEle, e em seu nome, diante dos homens, diante do mundo. Que privilégio! Eu fui separado por Deus, para fazer parte do seu povo singular, que a Bíblia chama de povo santo. E eu faço parte daqueles por quem Cristo morreu, e comprou com seu sangue. Que maravilha! Mas e daí? A pergunta que eu faço é quando você sair por essas portas? E quando você voltar amanhã para o seu ambiente de trabalho? E quando você retornar para a sua casa, para os seus parentes, para a vida comum? Do que isso vale? Aí ele vai dizer no versículo seguinte, tudo isso aconteceu para proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não éramos povo, mas agora somos povo. Não estávamos debaixo de misericórdia, mas fomos alcançados pela misericórdia. E diante desta realidade, desta mudança na nossa identidade, nós não podemos nos calar. Há um chamado que se abre diante de nós, há uma convocação e há uma missão que é um privilégio de sermos com Deus, participantes daquilo que Ele está fazendo no mundo, de trazer todas as coisas aos pés de Cristo, de reclamar neste mundo todas as coisas para aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Meu irmão, você não pode sair daqui dizendo assim, entendi quem eu sou, sem que isso repercuta na sua vocação de vida, sem que isso se desdobre e desemboque numa missão cotidiana, de testemunhar de Cristo perto e longe, para os de dentro de casa, para os do outro lado do mundo. É importante que entendamos que o nosso mundo tem crescido, já somos quase 8 bilhões, e dos tais, temos 3, que ainda não sabem absolutamente nada sobre Jesus. E aí, terça-feira, se você quiser vir para o culto, vai ter novamente alguém ministrando a palavra para você. E se você faz parte de um pequeno grupo, vai ter alguém ministrando a palavra para você. E na próxima quinta, no Crescer, vai ter alguém ministrando a palavra para você. E domingo, de novo, e de novo, de novo. Mas entenda, existem 3 bilhões de pessoas no mundo que não conhecem a pessoa de Jesus. Estão vivendo cegos, em trevas e em pecado. Mas Deus lhe chamou, meu irmão, como um povo dentre outros povos. Deus lhe atraiu com amor eterno. Lhe elegeu desde antes da fundação do mundo.
colocou sobre você e dentro de você o Espírito Santo, para que você pudesse oficiar diante dele e diante dos homens, lhe separou como um povo santo e lhe comprou com altíssimo preço, para que ao sair dessas portas, ao cruzar a rua, ao cruzar as fronteiras da sua vida normal, vida comum, você possa proclamar a beleza, a virtude do Evangelho de Cristo Jesus. A salvação, ela muda a nossa identidade, mas ela também muda o nosso senso, a rota e a vocação da nossa vida. Nesse momento eu queria que você pensasse como você tem vivido. Pare só um pouquinho, e essa é uma reflexão que eu faço. Se você fosse o único missionário deste mundo, único, nenhum mais existisse, e você fosse então responsável diante de Deus por comunicar a única verdade poderosa o suficiente para libertar o homem, as cadeias e as prisões que o pecado e o diabo colocam sobre as pessoas, qual seria o tamanho da sua igreja? Se você fosse o único pastor, você diz, olha, está vendo? Está subindo o nível, né? Olha que coisa maravilhosa. Agora desça isso ao nível de todos nós. Se você fosse o único crente, qual seria o tamanho da sua igreja? Qual seria o tamanho da sua congregação? Vamos desdobrar isso. Quantas pessoas, através da minha vida, da sua vida, já chegaram ao conhecimento das virtudes de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, pela instrumentalidade da sua vida? Qual seria o tamanho da sua igreja? Se você fosse o único a testemunhar, o único a pregar, o único a evangelizar, o único a discipular. Eu sei que isso é distópico, mas vamos trazer isso para o ambiente do lar. Fiz uma pergunta semana passada para uma mãe aqui da igreja. Faço essa pergunta para mim também. E se os seus filhos, a partir de hoje, não tivessem a oportunidade de vir à igreja, nem professor de escola bíblica dominical, nem turma do Cristãozinho no YouTube, nem, sei lá, a galinha pintadinha dos crentes ou coisa dessa natureza, a pergunta que eu faço para você é, se você fosse o único crente que o seu filho veria e ouviria a vida inteira, e se nesses termos a salvação da sua casa dependesse estritamente do seu trabalho como crente que testemunha das virtudes do Senhor, por palavras, por obras, pelo testemunho de vida, a pergunta que você deve responder ao seu coração é: como seria a fé dos seus filhos? Se não tivesse a influência dos amiguinhos crentes, dos pais, dos filhinhos que são mais crentes do que você, influenciando a vida do seu filho. Como seria a fé do seu filho? O que ele teria ouvido acerca das grandezas e das virtudes de Deus através da sua vida? O quanto ele se pareceria com Jesus olhando para você e ouvindo o seu testemunho? Isso deve nos levar a uma reflexão, meus irmãos, porque no final das contas, ainda que nem todos, e nós sabemos disso, cruzem o oceano, todos diariamente estão cruzando a rua. E é certo que Deus vai chamar alguns e vai dar um direcionamento específico para alguns, e esses vão cruzar os oceanos. Mas nós não podemos nos eximir do privilégio e da responsabilidade de abrirmos a nossa boca e proclamarmos aquilo que Deus em Cristo fez em nossa vida. Existe um grupo de pessoas precisando ouvir, mas alguém precisa falar. E a pergunta é, você que teve um pouco mais de clareza da sua nova identidade, quando você sair daqui, quem ouvirá? Porque Paulo vai dizer, como ouvirão, se não há quem pregue? E não caia na falácia dizendo assim, pastor, eu tenho pregado como meu bom exemplo, chegando no horário certo no trabalho, fazendo o meu dever de casa. Não. Proclamar. Isso envolve verbalizar uma mensagem. Querigomai é a ideia de lançar uma mensagem
aos ouvidos. Alguém precisa ouvir sobre as virtudes de Deus. E ninguém melhor do que você e eu, que tivemos a nossa identidade transformada, para compartilhar isso em fé e em verdade. Senhor, nós te louvamos pela palavra que nos desafia, nos constrange, nos confronta. Pai, para nós é um privilégio fazer parte desse povo eleito, santo. Um povo que recebeu do Senhor o Espírito para oficiar em Tua presença e em Teu nome. Povo comprado e adquirido por altíssimo preço. Mas, ó Deus, esse privilégio inclui também a responsabilidade, a fim de proclamarmos as virtudes da Tua graça, do Teu Evangelho, da Tua glória, até que o Senhor venha. Pai, em nome de Jesus, levanta-nos como um povo em missão, para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.